Shalom a todos. Provavelmente muitos ainda, talvez alguns estão acordando agora, né? Provavelmente não vai ter ninguém aqui, mas mais tarde pode ver. No Brasil deve ser 6 horas 6 minutos, aqui é 10 horas 6 minutos. Então, gente, a maioria aqui eu sei que crê em Jesus de Nazaré, aguarda a volta dele, crê na salvação, ok? Crê na eternidade, porque você também precisa crer na eternidade, você tem que crer que a sua vida não acaba aqui, ok? Então, Deus tem me colocado pessoas, até mesmo pela internet, para que eu possa aprender. Mas não é aprender a Bíblia, não, gente. A Bíblia eu já estudo ela há 45 anos. Ok? Mas é para pôr em prática. Você que já conhece toda a Bíblia, se você já coloca em prática, amém, glória a Deus. Agora, se você não conhece, o fato de conhecer a Bíblia toda não vai te dar nenhum galardão. Se você não praticar. Se você não praticar o que está escrito, o fato de você conhecer não vai te dar nenhum galardão. Porque o importante não é só conhecer, o importante é conhecer e obedecer. E praticar. Ok? Então, eu sou cristã e eu prego para cristão e para não cristão. Só que eu vou explicar a doutrina cristã, bíblica. Doutrina cristã bíblica, não é da igreja ABC, não. Quando eu comecei lá a Bíblia, eu procurei uma igreja para ir. E por sorte minha, graças a Deus, eu tinha uma patroa na época que era da igreja batista, tradicional, e eu fui. Me ajudou bastante, ok? Me ajudou bastante. Só que isso já faz 45 anos, de lá pra cá, multiplicou as igrejas, multiplicou, as doutrinas mudaram. Hoje em dia tá tudo complicado, você não sabe mais o que as pessoas, se elas estão pregando a Bíblia, se elas estão pregando a vida delas, se elas estão pregando... a nossa vida é para dar um bom testemunho, não é para virar um livro de pregação. Basta a gente dar um bom testemunho. Porque se você começa a pregar a tua vida para os outros começam a te seguir, você cai no pecado, todo mundo vai cair junto com você, porque você pregou você. Ok? Qualquer homem vivo dessa terra, se você ficar pregando esses homens e eles caírem no pecado, você e as pessoas que te seguem vai cair também, porque está confiando no homem. Não pode confiar no homem. No ministério, mas meu ministério é isso, é aquilo. É só meu ministério que vai ser, que é salvo, que obedece a Deus, só meu ministério. Aí o pastor do ministério morre, acabou o ministério. Ou então o pastor do ministério entra em adultério, ou pegou roubando a igreja, acabou o ministério. Então as pessoas vão cair tudo, porque estava seguindo o ministério, não estava seguindo o Jesus de Nazaré. Vão raciocinar e Deus seja louvado. Jesus nos dá entendimento, porque eu preciso do teu Santo Espírito, porque eu vejo muito engano por essas internet fora. As pessoas, elas não pregam a Bíblia, nem mesmo judeu prega mais a Bíblia. Engano seu que achar que judeu prega a Bíblia. Eles não pregam a Torá, eles pregam Talmud, e mais outras coisas. Eles não ficam lendo a Bíblia assim, igual a gente lê, e falando ali sobre... Não, eles já tem lá tudo mastigado por outro rabino, que já morreu, que
E foi passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, aqueles negócios lá, tudo mastigado. É igual de Testemunho de Jeová, também é assim. Já pega, porque aquele outro deixou, já pega tudo mastigado. Adventista também tem isso. Tem isso também. Porque tem que ser o que ela falou. Gente, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua igreja? Quem é o Senhor da sua vida e quem é o Senhor da sua igreja, da sua comunidade, da sua congregação, da sua sinagoga, não importa o que for. Quem é o Senhor de lá? É o rabino fulano X? É o pastor fulano X? É Lutero que é o rabino, que é o Senhor da sua igreja? É o Papa que é o Senhor da sua igreja? Eita, caralho, mananás. Vem, Senhor, vem conosco, Senhor. Porque a palavra de Deus precisa ser pregada. Nós temos hoje em dia que pregar o evangelho para evangélico. Temos que pregar o evangelho para evangélico. Ok? Por quê? Porque segue o líder da igreja, segue o ministério, segue aquele que já morreu lá há 1000 anos, lá deixou. Não, tem que. O que morreu e ressuscitou, que é o nosso Senhor, Jesus de Nazaré. Os outros morreram e não ressuscitou. E não morreram para nos salvar. E não foram impecável. Só quem foi impecável, que nunca cometeu pecado. Eu acho muito feia essa palavra, falar pecadora. Fulano é pecador. Não, não é que a pessoa é pecadora. Mas por mais santa que ela teve, ela houve algum deslizo no pensamento, pensou coisa que não devia, pecou. Pensamento também se peca, se você não está sabendo disso, Jesus revelou isso, por pensamento também se peca, e do pensamento não escapa nenhum. Do pensamento não escapa nenhum, creio eu. Ok? Então, o único que não pecou nem no pensamento foi Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou. É esse que eu e você temos que seguir. Não é Ellen White que você tem que colocar em primeiro lugar na tua vida. Que eu vejo... Ai, gente, eu começo a ver uns canais na internet, tem até as coisas interessantes que falam, mas quando começa ali... que é tudo Ellen White, tudo Ellen White, tudo... E eu falo, peraí, cadê o Apocalipse? Cadê o livro de Daniel? Cadê a Bíblia? Se ela teve revelação, amém, glória a Deus, eu dou revelação para ela. E para você... E para você, você é adventista, qual foi a revelação que você recebeu direto de Jesus Cristo? Qual foi a revelação que você, ou você vive de revelação que Deus deu para os outros? Qual foi a revelação que eu aceito? Eu aceito revelação, mas eu preciso ver se realmente aquela pessoa tem contato com Jesus, se ela fala, se ela conhece sobrenatural, se ela tem vida santa. E mesmo assim, eu não posso colocar o que ela fala acima da Bíblia. Nós não podemos colocar acima da Bíblia o que ninguém fala. Seja padre, pastor, bispo, profeta, rabino, papa... Que mais, gente? Tudo que vinha por aí pro lado religioso, que já morreu, que tá vivo, que já morreu, pais da igreja, também tem uma idolatria com o negócio de pais da igreja. Gente, os pais da igreja ajudaram, mas eles não são o Senhor da nova aliança. Quem é o Senhor da nova aliança? Só Jesus de Nazaré. Maria não é senhora de ninguém. Ela era a senhora lá, a esposa de José. E a senhora mãe de Jesus, de Nazaré. E é judia, e tinha os costumes judaicos. Então, toda essa idolatria com o nome de Maria tá errado. Eu sei que muitos vão me xingar. Gente, eu tenho que falar a verdade para vocês. Senão no dia da salvação, o Senhor Jesus vai dizer... Tu não me conhece, eu não te conheço, porque tu seguia outras coisas, tu não seguia o meu evangelho. Você segue o evangelho de Jesus de Nazaré, ou você segue o ministério X, o pastor X, o ancião X, o papa X, o rabino X,
Quem que você segue? Quem que você reverencia na sua igreja? Tem igreja que se o pastor não for pregar, ninguém vai. Vai meia dúzia. Porque crê que só aquele pastor lá está com Deus. Quando essa própria pessoa pode pegar a Bíblia e ler e Deus falar com ela. Qualquer um da igreja que tiver em santidade, em busca espiritual, em jejum e oração, qualquer um pode pregar. Se ele tiver em santidade, se ele tiver em obediência para Deus, ele pode pregar. Ok? E hoje o pessoal resolveu bater as portas ali fora. Mas maior é Deus. Ok? Nossa, eu já falei muito, gente, só para dar introdução. Mas eu quero mesmo que eu continue olhando para o Evangelho. Olhe para o Evangelho, olhe para Jesus. Ai, eu estou decepcionada com a minha igreja. Porque você não está olhando para Jesus, você não está lendo a Bíblia, você não está lendo os Evangelhos. Ok? Porque a pessoa, quando ela está lendo o Evangelho, ela busca Deus até em casa. Ela se alimenta até em casa. Estou decepcionada com isso. Para de seguir homem. Você vai ficar a vida toda decepcionado. Não adianta mudar de igreja. Não adianta. Você que está decepcionado com o pastor X, com a igreja X, com o rabino X, com o padre X. Não adianta você mudar de igreja, porque chega lá, você vai querer encontrar uma pessoa perfeita, pregando, e perfeito não existe. Aí aquela pessoa também vai cometer erros, e aí você vai de novo julgar ela, sair de lá. E assim vai. Tem gente que nunca firmou numa igreja, porque fica seguindo homens. A igreja é para ter comunhão uns com os outros, porque uma pessoa sozinha não é igreja. Ela é um pedacinho, uma minúsculazinha da igreja, mas ela não é igreja. Porque a igreja somos nós que cremos no Senhor. Igreja somos nós, é no plural. O evangélico, o crente, é muito egoísta. Tudo é eu. Não, gente. O único que é eu sou é Jesus de Nazaré. É o Pai Eterno, que é eu sou. Nós, eu já disse, nós somos, nós fazemos isso, nós te louvamos, Senhor, nós te queremos, Senhor, porque a igreja é nós, a igreja não é eu, a igreja é nós. Quando você já fica, eu vejo pessoas sábias, dedicadas a Deus, mas que pegou o vício do mundo. O vício do mundo é esse, é eu. Não, gente, é nós. Porque a igreja é nós. A igreja não é eu. A igreja é nós. Tô falando muito, repetindo, gente. E tomara que alguém escute minha live, né? Porque tem gente que não gosta. O que eu posso fazer? Eu tô pregando. Deus tá vendo que eu tô pregando. A minha parte eu tô fazendo. Se vocês não querem saber, no mínimo eu vou ganhar meu galardão que Jesus vai me dar. Ok? Eu já errei muito também nesses 45 anos de crente. Vocês acham que eu não errei? Já errei muito, já cometi tudo isso que eu tô falando. Mas Deus tem misericórdia de mim. E tá tendo até hoje. Até hoje. Deus manda pessoas do sobrenatural que já viu Jesus face a face. Para eu ver as experiências. Porque já era para mim também ter essas experiências. Mas sabe por que eu não tenho? Porque eu oro pouquíssimo, porque jejum quase nada. Gosto muito de ler a Bíblia, mas não tenho uma vida espiritual assim muito aprofundada. E olha que Deus já fala comigo assim. Imagina se realmente eu tivesse uma vida aprofundada com Deus. Então, porque tudo tá dando errado. Primeiro olha a sua vida. Antes de você dizer que tá tudo dando errado, examina a sua vida. Examina. Você está andando corretamente? Você está fazendo jejum e oração? Então fique em paz, que na hora certa sua bênção vai chegar. Às vezes muito mais rápido que você imagina.
Aleluia? Então vamos lá. Eu tenho que pregar isso, gente. Eu tenho que pregar isso sempre, 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 sempre. Mesmo que eu vou para outro livro, eu tenho que voltar para... Eu tenho que voltar. Você já ouviu por aí falar Torá? Torá, que essa palavra Torá não tem na Bíblia, gente. Não tem palavra Torá na Bíblia, tá? Torá é as primeiras letras dos primeiros livros da Bíblia que foram se unindo e formou essa palavra e eles usam assim, ok? Então, falar Torá, você pensa que é um ser de outro planeta, né? Torá é as primeiras letras de cada livro dos livros de Moisés. Quantos livros é de Moisés? 5 livros. 5 livros é de Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia Antiga. 5 livros é de Moisés. Escrito por ele. Moisés escreveu coisa lá do início. Mas como é que Moisés sabia disso? Porque Deus revelou para ele e a história já era contada entre os povos. A história de Adão e Eva já era contada entre os povos, mas os povos sempre aumenta ou tira. Então, Moisés fez um resumo, muito resumido. Tudo que Moisés escreveu é muito resumido, por isso que tem coisa que você não entende. Aí você vai ter que pedir revelação para Deus, porque é muito resumido, porque se fosse detalhar tudo, a gente ia ter uma montanha de livro e não ia ler tudo. A gente não lê nem o que a gente tem. Ok? Então, Mateus 5. Lembre sempre, Mateus 5, Mateus 5, Mateus 5. Não tira isso da sua cabeça. Capítulo, não estou falando de versículo não. Tem gente que é tão preguiçoso que pega um versículo só e não sabe nem o que o texto diz. Nós temos que parar com isso também. Joga o versículo para cá, isolado. Joga o versículo para lá, isolado. As pessoas interpretam a seu bel prazer. Isso também está errado. Pega o texto, leia o texto. Leia o texto. Às vezes Deus manda um versículo para a gente por algum problema nosso que nós estamos passando. Mas quando é para pregar, quando é para ensinar, tem que ser o texto. Não pode ser um versículo. Para ensinar, para pregar, tem que ser o texto. Se o teu pastor não lê o texto inteiro, se o teu professor não lê o texto inteiro, você pede a referência para ele e leia você. Leia. Porque hoje em dia, cada um pega o que lhe bem interessa na Bíblia para pregar, para aquilo que é legal, né? Só das bênçãos de Deus. Mas ninguém fala dos castigos de Deus, que tem muitos, e muitos, e muitos, e muitos. Mas ninguém prega castigo de Deus. Não. Só bênção, só bênção, só bênção. Aí quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem a aprovação, o crente entra em depressão. Eu já falei tanto aqui que eu acho que vai ficar grande essa minha live. Então eu não vou poder ler muita coisa de Mateus 5. Mas coloca isso. Mateus 5 se pode assim chamar, porque o mesmo valor que os judeus dão para a Torá, você que é cristão, tem que dar para a Nova Aliança, tem que dar para os evangelhos e principalmente para o ensino que Jesus pregou. Essa aqui é a Torá de Jesus. As instruções, Torá, instruções de Deus. Instruções e mandamentos de Deus, a Torá é. E o sermão que Jesus pregou, o primeiro sermão que Jesus pregou, ele é instruções de Deus a nós, porque Deus falava através de Jesus. Creia você ou não, eu vou discutir isso. Deus falava através de Jesus de Nazaré. Ok? Então, que a instrução é dele. Toda a palavra, toda a Bíblia, Gênesis, Apocalipse é a instrução do Senhor. Não tem privilegiado. Ai, esse aqui é mais privilegiado que aquele outro livro. Não, foi tudo inspirado pelo Espírito Santo. E nós temos que respeitar e procurar entender toda a Bíblia, Gênesis, Apocalipse. Ok? Agora, quando nós estamos falando de instruções para a educação da vida do cristão, lá teve Moisés, deu as instruções para a educação do povo de Israel, que pecava no deserto, que morreram no deserto,
que cometeu muita coisa errada, que Deus precisou castigar. Ali eram as instruções que Moisés dava para eles que eles não pecassem tanto. E o Senhor Jesus deixou a instrução para o cristão. Se o cristão não conhece as instruções do Senhor Jesus, está fazendo muita coisa errada por aí, acha que já estou salvo, vou para o céu. Ainda fala com orgulho. Vamos ver as instruções do Senhor Jesus, gente. Veja as instruções do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maior que Moisés. O Senhor Jesus é maior que Moisés, porque Deus se apresenta ao mundo através do seu filho. E Deus estava falando com Moisés através do seu filho ali. Mas agora foi o próprio filho que veio falar conosco, Jesus de Nazaré. Creia ou não creia, não vai mudar nada, que ele continua sendo Deus, porque ele é filho de Deus. Aleluia! Ele é filho do homem e ele é filho de Deus. Ele tem autoridade na terra, ele tem autoridade no céu. Dá para você entender isso? Jesus de Nazaré. Então, aqui o 1, versículo 1 do capítulo 5. Vamos ver se a gente lê pelo menos 5, versículo 10, né? Eu não tenho pressa de acabar, não. Eu preciso colocar a prática de fazer a leitura diária. Então, o Senhor Jesus foi dar as instruções. Ali começa o seguidor de Jesus. O Senhor Jesus precisava dar instrução para aquele povo. Muitos ali estavam todos perdidos. Muito deles não estavam seguindo nem o que Moisés deixou. Ó, tem um barulho aqui. Tem um barulho aqui da máquina. Ok? Esse aqui é o lugar mais tranquilo que eu achei para mim gravar. Então vamos lá, gente. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. Por que ele subiu ao monte? Porque falando de lá de cima era mais fácil para aqueles que estão lá embaixo escutar. Ok? Jesus não falou, vamos reunir a campanha para fazer o templo de Salomão. Ai, tira dinheiro, de qualquer jeito, não importa, se é pobre, se é rico, você tem que trazer para cá. Vamos construir o templo de Salomão, vamos construir uma sinagoga só para os cristãos. Não, Jesus não fez isso. Ok? Então, se você tem um lugar hoje físico para você cultuar a Deus, já agradeça a Deus, porque o povo do passado não tinha. O povo do passado ia sentar na relva, perto dos montes, para ouvir Jesus falar. Podia estar frio, podia estar quente. Ok? Aleluia? O povo daquela época não era arrogante igual os de hoje, não. O povo daquela época podia até sofrer por falta de conhecimento. Mas hoje em dia o povo é cheio de conhecimento, mas também é cheio de arrogância. E Deus odeia arrogância. Ok? Vamos lá. Eita, meu celular caiu aqui, gente. Meu celular caiu. E agora eu tenho que posicionar ele de novo. E a minha imagem foi... a minha bela imagem. Peraí. Deixa eu arrumar meu celular aqui. Misericórdia, Senhor. Se a gente não prestar atenção nas coisas... Acho que sem querer eu toquei aqui e derrubei o celular. Vamos lá. Então, já expliquei que o Senhor Jesus subiu no monte. Naquela época não tinha templo. Tinha um templo lá, mas não foi lá que Jesus foi pregar, não. Okay? Tinha a sinagoga, mas também não foi lá que Jesus foi pregar, não. Ok? Jesus não pregou no templo de Roma, não pregou no templo de Salomão do Brasil, não pregou nada disso, não. Ele subiu na montanha... O povo se assentou em volta e ele começou a ensinar, dar instruções, Torá, instruções, ok? Ao povo. Moisés deu instrução ao povo que Deus deu para ele tomar conta.
Senhor Jesus estava dando instruções para aquele povo que ia seguir ele, ok? Seja judeu ou gentios. Em Cristo todos somos um. Em Cristo não tem, ai, não, aquele lá é melhor, não, aquele... Não, gente, em Cristo tudo se fez um só povo, em Jesus de Nazaré. Não tem esse negócio de puxar a sardinha para lado nenhum. Não tem, gente. As pessoas puxam a sardinha porque é carnal. Mas em Jesus, judeu, grego, livre, escravo, homem, mulher, em Jesus está no mesmo patamar. Em Jesus de Nazaré. Por isso que eles rejeitam Jesus de Nazaré. Porque eles não querem estar misturados. Mas em Jesus todos são purificados e estão no mesmo corpo. É um corpo só. Judeus e gentios. É um corpo só. Estou falando de judeus crentes. Não estou falando de quem odeia Jesus não, tá? Quem odeia Jesus foi cortado, é o galho cortado. Leia a Bíblia, está escrito. A pessoa não prega isso não. Então tem o galho cortado, aqueles que odeiam Jesus, e tem aqueles que amam Jesus. E nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira que ama Jesus, que veio dos apóstolos, ok? É uma formação de um corpo. É uma nova oliveira. Essa oliveira nova, alguns galhos dela foram arrancados e outros foram enxertados. Não é a oliveira velha. Lembra que o Senhor Jesus falou que alguns galhos iam ser cortados? Lembra que o Senhor Jesus falou que aqueles que não davam fruto iam ser cortados e aqueles que davam fruto, os que não davam fruto iam ser cortados e secados. O Senhor Jesus secou a figueira. Mas ninguém prega isso também, tá? Por isso que eu estou falando, o pessoal não prega mais o evangelho. O Senhor Jesus secou a figueira, o Senhor Jesus cortou os galhos que não davam fruto, e aqueles que davam fruto, ele limpou para dar mais. Gordo vai engordar. Peraí. Cadê minha sopa de cozinha? Hã? Minha sopa de cozinha. Não tá aqui não, não sei, precisa ver onde que Raquel guardou. Esse aqui não tá aqui, não vem pra cá que eu tô gravando. Fecha a porta.